Olá pessoal, tudo bem por aí? E finalmente chegamos à nossa última aula de funcionamento da vida. Hoje vamos falar sobre a morte celular. Mas será que a vida sempre para de funcionar quando as células morrem? Vocês viram nas últimas aulas que existe uma intensa comunicação entre as células e dessas com o meio extracelular. Então, de acordo com os sinais que a célula recebe, ela pode responder se diferenciando, proliferando ou ainda ela pode morrer. Mas por que as células morrem? As células podem morrer acidentalmente, quando são danificadas por agentes nocivos. As agressões podem ser físicas, como temperatura, mecânica, radiação, efeitos magnéticos, químicas, como álcool, veneno, medicamentos, detergentes, espécies reativas, e biológicas, como infecções virais, bacterianas, micóticas ou por parasitas. Mas as células também podem sofrer uma morte programada. Morte programada? Sim! As células contêm um programa de morte que envolve a ativação e a repressão de genes específicos e que pode ocorrer até mesmo de uma forma fisiológica. Existem diversos tipos de morte programada descritos, como a apoptose, que será um dos focos da nossa aula de hoje, a autofagia, a noix, parapoptose, aponecrose, piroptose, ferroptose, oxoptose, entre outros. E quais seriam então as funções da morte celular programada? Fisiologicamente, ela tem um papel complementar, mas oposto ao da mitose e proliferação na regulação da população celular. Ela ocorre também como um mecanismo de defesa, eliminando células não saudáveis, nas atrofias, regressão de hiperplasias e também durante o desenvolvimento embrionário. Ocorrem, por exemplo, para controlar as populações celulares, como no caso dos neurônios, ou na eliminação de estruturas, como a cauda dos gerinos, ou ainda na formação de estruturas, para eliminar, por exemplo, as membranas interdigitais de mamíferos. Essa linha do tempo aqui conta um pouquinho da história da morte celular. O termo necrose é usado há aproximadamente 2.000 anos para definir uma lesão celular irreversível e descontrolada, que leva a danos no tecido que pode ser até mesmo visível a olho nu. Já a morte celular de uma forma mais controlada e que em 1972 foi chamada de apoptose, começou a ser observada assim que as colorações celulares in vitro ficaram disponíveis, lá em 1885. Nos últimos anos, a morte celular programada está entre os principais tópicos da ciência moderna, conferindo prêmios Nobel a pesquisadores em 2002 e 2016 por seus esforços nessa área. Nessa aula, nós vamos focar em um dos tipos de morte celular programada, a apoptose, e começaremos olhando para as principais diferenças entre a apoptose e a necrose. Vamos primeiro definir esses dois tipos de morte? A necrose pode ser definida como uma morte celular descontrolada, que acontece por causa de uma lesão celular irreversível e que resulta numa ruptura da membrana plasmática, o derramamento do conteúdo intracelular no tecido circundante, levando então a danos no tecido. Já a apoptose é uma morte celular programada, onde a célula é o agente ativo de um programa de morte regulado. É um verdadeiro suicídio celular. Nós temos aqui uma célula epitelial do intestino, com suas microvilosidades, junções, mitocôndrias, núcleo, e de repente essas células sofrem algum tipo de agressão. Na necrose, a primeira alteração bioquímica observada é a diminuição na síntese de ATP. Essa falta de ATP resulta na falha da bomba de sódio e potássio, causando influxo de cálcio e água, levando a edema celular e a danos nas organelas. O cálcio citossólico também pode ativar várias enzimas, como fosfolipases
e proteases, que vão degradar as membranas e o conteúdo celular é espalhado, levando quase sempre a uma resposta inflamatória. Reparem aqui que muitas células do tecido são atingidas. Na apoptose, depois da quebra das junções celulares, ao invés de inchar, observamos o encolhimento celular. A célula murcha, condensa pela perda de água. As bombas de membrana continuam funcionando. A produção de ATP é mantida e esse ATP será usado no processo. A mitocôndria está intacta. O núcleo fica picnótico, com a cromatina condensada, e endonucleases clivam o DNA em fragmentos específicos, de 180 a 200 pares de base. Tudo controlado. A superfície celular fica irregular e pode-se observar como se fosse o desprendimento de bolhas, que são chamados de corpos apoptóticos, que são finalmente engolfados ou pelas células vizinhas ou por macrófagos. Como a célula não se rompe, não há uma resposta inflamatória associada. Percebam que aqui neste caso que eu estou mostrando, apenas uma célula do tecido morreu. Depois de observarmos as características gerais das células apoptóticas e necróticas, vamos olhar a apoptose mais de perto? Mas para estudarmos os mecanismos moleculares da apoptose, precisamos nos familiarizar com uma classe de enzimas. A maquinaria responsável pela apoptose é parecida em todas as células animais e depende dessas enzimas, dessas proteases chamadas de caspases. Elas são sintetizadas na forma de procaspases e na maioria das células, uma vez ativadas, elas podem ativar outras procaspases numa reação de amplificação em cadeia. Temos as caspases iniciadoras, que iniciam o processo da morte celular. As efetoras ou executoras, que executam as mudanças citomorfológicas e bioquímicas que acontecem na morte celular. E as caspases inflamatórias, que também podem, além de outras funções, participar da morte celular. Os mecanismos da apoptose são muito complexos e sofisticados, e nós iremos ver as duas vias apoptóticas principais e mais estudadas: a extrínseca, ou via do receptor de morte, e a intrínseca, ou via mitocondrial. Na via extrínseca, o sinal que leva à morte celular vem de fora da célula e envolve interações mediadas por um receptor. Os receptores de morte são receptores transmembrânicos e o domínio citoplasmático é chamado de domínio de morte e tem um papel crucial na transmissão do sinal da superfície celular para a via de sinalização intracelular. Por exemplo, nós vamos ver a ativação do receptor de morte FAS na superfície de células-alvo pelo FAS ligante que está na superfície de linfócitos citotóxicos ativados. Depois que o ligante interage, o domínio de morte do receptor recruta proteínas adaptadoras intracelulares, que vão então se associar com a procaspase iniciadora 8 ou 10. Nesse ponto, forma-se o complexo de sinalização indutor de morte, o DISC, resultando então na ativação autocatalítica da procaspase 8 ou 10. Uma vez ativada, elas ativam as caspases executoras que levarão às mudanças citomorfológicas e bioquímicas relacionadas à apoptose. Já o estímulo que inicia a via intrínseca não é mediado por receptor, mas produz sinais intracelulares que ativam a apoptose. Esse estímulo que leva à morte pode ser em resposta a uma situação de estresse, como um dano irreparável no DNA ou uma resposta a sinais do desenvolvimento, por exemplo. Esses estímulos levam à mudança na membrana mitocondrial, que resulta na abertura de um poro, por onde serão liberadas proteínas. A proteína crucial liberada da mitocôndria, nesse caso, é o citocromo C. Vocês lembram dele? O citocromo C é um dos componentes que nós vimos
lá na cadeia respiratória, lembra? Um componente móvel. Mas, quando liberada no citossol, tem uma função totalmente diferente. Lá no citossol, o citocromo C se liga a uma proteína adaptadora ativadora de procaspase, que possui um domínio recrutador de caspase, levando à formação dessa estrutura que parece uma estrela, chamada de apoptossomo. O apoptossomo recruta a procaspase 9, levando à sua ativação. A caspase 9 ativa, então, as outras procaspases executoras. Perceberam que tanto a via extrínseca quanto a via intrínseca convergem para a ativação das caspases executoras? E o que essas caspases executoras fazem? Bom, elas fazem muitas coisas. Elas clivam um inibidor, levando à ativação de endonucleases, que irão clivar o DNA em fragmentos específicos de 180 a 200 pares de base. Clivam a lâmina nuclear. Ativam quinases que vão fosforilar diversas proteínas. Fragmentam o retículo endoplasmático e o Golgi. Param a tradução. Ajudam na externalização de fosfolipídios de membrana. Levam à clivagem de filamentos de actina, reorganizando o citoesqueleto. Clivam proteínas de adesão celular, entre outras funções. Como é de se esperar, a apoptose é precisamente regulada em múltiplos pontos. Nós vamos nos deter em dois tipos de controle: por inibidores de proteínas apoptóticas, os IAPs, e por membros de uma família de proteínas chamada de BCL2. Os inibidores se ligam a procaspases, evitando sua ativação, ou se ligam a caspases, inibindo sua atividade. Por exemplo, dirigindo essas enzimas para a degradação lá no proteassomo. A família, chamada de BCL2, compreende 3 subfamílias: as pró-apoptóticas, os sensores de morte e as antiapoptóticas. Na membrana das mitocôndrias, as proteínas antiapoptóticas, como a BCL2, estão impedindo as proteínas pró-apoptóticas, como a BAX e a BAC, de formarem aquele canal, aquele poro na membrana. Quando a célula recebe algum estímulo apoptótico, as proteínas sensoras de morte, como por exemplo a BED, são ativadas e interagem com as antiapoptóticas, inibindo-as. Dessa forma, as proteínas pró-apoptóticas, como a BAX e a BAC, estão liberadas para formar os poros, levando à liberação do citocromo C e de outras proteínas. Resultado, a via intrínseca é ativada. Além disso, as duas vias estão interligadas também através das proteínas da família BCL2. Veja a ativação da caspase 8 ou 10 na via extrínseca. Ela leva à ativação de uma proteína sensora de morte chamada de BID, que irá agir da mesma forma que a BED e levará à ativação da via intrínseca também, amplificando o sinal de morte. Prontinho! Bom, pessoal, ficamos por aqui então. Espero que vocês aproveitem os vídeos e usem como base para aprofundarem seus conhecimentos. Obrigada por ficarem comigo até aqui. Tchau, tchau!